Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são 2 novelos de barbante lanado Firenze, da Eurofius, na cor 470, que é a cor mostarda. Então, cada novelinho deste, ele vem com 200 gramas. A gente vai utilizar 2. E nós vamos utilizar também metade de um cone de barbante Euro-Roma, também da Eurofius, na numeração 6, na cor amarela. E nós vamos utilizar agulha de crochê 5 milímetros. Então, este barbante lanado Firenze, ele tem várias tonalidades de cores, várias mesclas. Caso você queira conhecer mais tons do barbante lanado, é só você acessar o site da Eurofius, que aparece agora para você, e você vai poder conhecer mais sobre esse fio, que é um fio 100% ecológico, ou seja, não é utilizado tingimento químico na coloração dele, na hora de colorir, para dar esse tom mesclado, porque ele é feito a partir de retalhos de malharia. Então, essa cor que ele tem já é do próprio retalho com que ele foi fabricado. Então, é só você acessar e conhecer mais das cores deste fio e ter mais informações também sobre o barbante lanado. Estes são os materiais que a gente vai utilizar para fazer este trabalho. A primeira dica que nós damos para quem vai fazer uma capa para o tampo do vaso é você fazer o molde da tampa. Então, você pode fazer com EVA. Você encontra EVA em qualquer papelaria. Você pode comprar um EVA, e tirar o molde da tampa ou do vaso, porque assim a sua capa ela vai sair com a medida perfeita, tanto na largura quanto no comprimento, e assim você vai adaptando os aumentos. Você vê que aqui ela começa menor e depois ela vai aumentando, alargando um pouquinho até um certo ponto, até o centro. Depois do centro ela vai diminuindo novamente, até o final, dando aquele formato oval. Então, uma dica que nós deixamos para que as suas capas elas saiam perfeitas é que você faça um molde assim de EVA, com as medidas da sua tampa do vaso, que às vezes umas e outras, dependendo da marca, elas diferem no tamanho e no formato também. Então, você fazendo o molde, ela vai sair perfeita. Você vai começar o seu trabalho fazendo 38 correntinhas, um cordão de 38 correntes como este. Depois de feitas as 38 correntes, você vai trabalhar o ponto X. Então, você vai pegar 2 laçadas na sua agulha, pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, 6 correntinhas, e na 7ª, você vai fazer o ponto X, ou seja, puxando uma laçada, tirando 2 pontos, segurando 3 pontinhos na agulha. Com outra laçada que você pega, você pula 2 pontos, e no terceiro, você puxa uma laçadinha, com outra laçada você tira 2 pontos, com uma nova laçada mais 2 pontos, com a laçada seguinte mais 2 pontinhos, e com uma última laçada os 2 pontos da agulha. Agora, você sobe 2 correntinhas, pega a laçada, volta aqui no encontro das 2 perninhas da parte de baixo do X, bem no meio do X você faz um ponto alto. Então, aqui a gente formou o primeiro ponto X. Você vai trabalhar o ponto X até o final da carreira de correntinhas. Se você tiver dúvidas de como se faz o ponto X, na categoria tipos de pontos do site, temos uma videoaula explicando em detalhes como se faz esse ponto. Feita aqui, então, a carreira de ponto X, ela vai ficar assim. No final, você termina com ponto alto duplo na última correntinha. Agora, você vai trabalhar uma carreira de ponto baixo. Então, você vai subir 2 correntinhas aqui para a próxima carreira. Você vai virar o trabalho. Você vai trabalhar um ponto baixo antes do X, neste espacinho. E 2 pontos baixos no meio do ponto X. Um ponto baixo entre um X e outro. E depois, você vai trabalhando 2 pontos baixos dentro de cada X, até o final da carreira. Terminada aqui a carreira de ponto baixo, você faz o último ponto baixo sobre essa correntinha que está ao lado do ponto X, 2 no meio do ponto X e um último aqui na lateral, nas correntinhas do início da carreira anterior.
Agora a gente já vai começar a aumentar a nossa capa, fazer os pontos de aumento. A gente vai seguir com o ponto X aqui no meio, até o final da peça, uma carreira com X, a carreira de ponto baixo, que forma a carreira de repetição para todo o trabalho. E nas laterais, a gente vai aumentando com ponto alto duplo, para ela ir abrindo mais e a gente não ter que mexer aqui na forma do ponto X para aumentar a nossa peça. Então, agora a gente vai começar já, a fazer os aumentos. Para nós realizarmos o aumento agora, nós vamos subir as 4 correntinhas para começar a carreira do ponto X novamente. Só que antes de fazer o primeiro X, nós vamos fazer um aumento de 2 pontos altos duplos. Então, você vai pegar 2 laçadas na sua agulha, introduzir aqui no primeiro pontinho da base e fazer um ponto alto duplo. Novamente, 2 laçadas na agulha, no mesmo ponto da base, você faz mais um ponto alto duplo. E só agora você vai começar a fazer o ponto X. Então, você vai pegar 2 laçadas na agulha, no mesmo ponto da base, você vai introduzir a agulha, puxar uma laçada e tirar 2 pontos. Agora, você vai pegar outra laçadinha, pular 2 pontos da base e no terceiro, você vai fazer o restante do ponto, puxando uma laçada, com outra laçada você tira 2 pontos, mais uma laçada tirando 2 pontos, outra laçadinha para tirar novamente 2 pontos e a última. Agora, você faz as 2 correntinhas, o ponto alto para completar o desenho do X. Então, a única diferença é que nós aumentamos 2 pontos altos duplos no início da carreira. O restante, ele continua igual, X sobre X. Então, agora você vai trabalhar a carreira de ponto X até o final da sua base. Quando nós chegarmos aqui no finalzinho, quando a gente termina com ponto alto duplo, a gente faz o outro aumento dos 2 pontos no final da carreira também. Então, você vê que ele vai já, abrindo um pouquinho aqui a nossa capa. Quando você estiver terminando a carreira e for fazer o ponto alto duplo para finalizar, você vai fazer, então, o ponto alto duplo, só que você vai fazer aqui mais 2 pontos altos duplos nesse mesmo ponto. E o segundo. Então, a gente fez aqui já um pequeno aumento. Você pode observar aqui que o trabalho ele já vai abrindo um pouquinho. Agora, nós vamos trabalhar a carreira de ponto baixo. Então, você vai trabalhar normalmente a carreira de ponto baixo, subindo 2 correntinhas, virando o trabalho, fazendo aqui um ponto baixo sobre o primeiro ponto alto duplo do aumento, um ponto baixo sobre o segundo ponto alto duplo do aumento. Agora, você começa aquela sequência de pontos baixos que seria só para a carreira de ponto X normal. Um ponto baixo antes do X, para começar, 2 pontos baixos no meio do X e um entre o X e outro. E agora você vai trabalhando 2 pontos baixos no meio do X, um entre um X e outro. Aqui no finalzinho, você vai terminar com os 2 pontos baixos no meio do X, um aqui nesse primeiro ponto alto duplo, um no segundo e um no terceiro, normalmente. Vai ficando assim. Depois que você terminar a carreira de pontos baixos, o seu trabalho ele vai ficando assim. Na terceira carreira de ponto X, a gente não vai aumentar. A gente vai continuar com a mesma quantidade de pontos. Então, agora você vai subir aqui 1, 2, 3, 4 correntes. Você vai virar o trabalho. Você vai pegar 2 laçadinhas na agulha e você vai fazer os outros 2 pontos altos duplos do início da carreira.
E em seguida a gente já começa a trabalhar o ponto X. Então agora, depois de feitos os 3 pontos altos duplos, você vai pegar 2 laçadas na agulha, nesse mesmo ponto de base do último ponto alto duplo que você fez, você faz aqui já o ponto X. Então, você puxa uma laçada, tira 2 pontos, fica com 3 pontos na agulha. Agora, você pega uma laçadinha, pula 2 pontos e no terceiro, você vai completar o seu ponto X. Ó, as 2 correntinhas para subir e o ponto alto para finalizar o desenho do ponto X. Então, se você observar, a gente aumentou os 2 pontos na segunda carreira. Na terceira, a gente não aumenta, a gente segue. Na próxima, a gente vai fazer um aumento novamente. Então, agora você termina a sua carreira normalmente, ponto X sobre ponto X. E aqui no final, você vai terminar com os 3 pontos altos duplos. Terminada a carreira de ponto X, o seu trabalho ele vai ficando assim. Agora, você vai trabalhar a carreira de pontos baixos. Então, você vai subir aqui as 2 correntinhas, você vai virar o trabalho, você vai fazer os outros 2 pontos baixos sobre os 2 pontos de base seguintes e um ponto baixo aqui antes do X. 2 pontos baixos no meio do ponto X e um ponto baixo entre um X e outro. Assim você vai trabalhando até o final da carreira. Depois que você trabalhou a carreira de ponto baixo, você vai subir 4 correntes. Você vai virar o trabalho e nessa próxima carreira, que é a carreira de ponto X, que é a 4ª carreira, nós vamos aumentar um ponto alto duplo. Então, esse aumento ele é feito já aqui nesse primeiro ponto que nós fizemos, que são as 4 correntinhas. Então, nesse mesmo ponto da base, você faz outro ponto alto duplo. Ó. E ele já fica como o aumento inicial da sua carreira. Agora, você trabalha um ponto alto duplo sobre o próximo ponto de base. Outro ponto alto duplo sobre o ponto de base seguinte. Então, observe aqui que ao invés de 3, agora nós temos 4 pontos altos duplos. Agora, você vai pegar 2 laçadinhas na agulha, fazer o primeiro ponto X. Então, nesse mesmo ponto de base do último ponto alto duplo, você começa já fazendo o seu ponto X. Você vai formar aqui o ponto X, ele sempre permanece sobre o ponto X de base. O que a gente vai aumentando são os pontos altos duplos no início e final de carreira. Então, aqui você vê, ó, que a gente já abriu mais um pouquinho a nossa capa, a gente já aumentou mais um pouquinho. Agora, você vai trabalhar a carreira de ponto X até o final. Aqui você vai terminar com os 3 pontos altos duplos que já tem da base anterior, e no último ponto você vai fazer um aumento de um ponto alto duplo, para ficar com 4 pontos altos duplos também. Trabalhada a carreira de ponto X, você vai terminar com os 4 pontos altos duplos, 2 no último ponto de base. Para a próxima carreira, você vai trabalhar agora a carreirinha de ponto baixo. Então, você sobe as 2 correntinhas, você vira o trabalho. Você vai fazer aqui um ponto baixo em cada ponto alto duplo da base. Ó. Então, são 4 pontos baixos no total. E o próximo você faz aqui nesse espacinho antes do ponto X de base. Agora, você trabalha normalmente a carreira. 2 pontos baixos no meio do X e um entre um X e outro da base. Até o final da carreira, terminando com os 4 pontos baixos sobre os últimos 4 pontos altos duplos da sua base. Então, o seu trabalho ele vai ficando assim.
simples, ele vai abrindo cada vez mais. Depois que você terminar a carreira de pontos baixos, agora para a sua quinta carreira do ponto X, você não vai aumentar nenhum ponto. Então, você vai subir aqui 4 correntes, que equivalem a um ponto alto duplo. Você vai virar o trabalho. Você vai trabalhar aqui mais 3 pontos altos duplos sobre os pontos da base. 2 e 3. E agora você já vai começar a fazer o ponto X. Então, você vai fazer aqui nesse mesmo ponto de base do último ponto alto duplo, você já vai começar aqui o primeiro ponto X. Como você vem fazendo nas outras carreiras. Formado o primeiro ponto X, agora você vai trabalhar até o final a sua carreira de ponto X, terminando com 4 pontos altos duplos no final também. Terminada aqui a quinta carreira do ponto X, agora você vai trabalhar a carreira de ponto baixo, apenas como você trabalhou nas carreiras de ponto baixo anteriores. Depois de trabalhar a carreira de pontos baixos, agora para a sexta carreira de ponto X, nós vamos fazer o aumento de um ponto alto duplo. Então, você vai subir aqui as 4 correntinhas. Você vai virar o trabalho. Você vai fazer um ponto alto duplo de aumento já aqui neste primeiro ponto de base, que é o ponto das correntinhas. E agora, você vai trabalhar normalmente os outros 3 pontos altos duplos sobre os pontos de base. Em seguida, você vai começar a fazer o ponto X novamente, como em todas as outras carreiras que nós trabalhamos. Então, veja que nós ficamos com 5 pontos altos duplos no início. E agora, você começa a trabalhar o ponto X, sempre no último pontinho de base que você trabalhou o último ponto alto duplo, você já começa ali o ponto X. No final, você vai terminar também com 5 pontos altos duplos. O último ponto, que é o ponto do aumento, você faz nesse último ponto de base, onde você trabalha o quarto ponto alto duplo. Então, veja que ela já vai abrindo um pouquinho mais. E nós já estamos chegando na metade da nossa capa. Terminada, então, a sexta carreira do ponto X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai trabalhar agora a carreira de pontos baixos, sem aumento. E você vai trabalhar a próxima carreira de ponto X, que é a sétima, sem aumento também. Então, na carreira de ponto X, na sétima carreira que você for fazer, vão continuar aqui 5 pontos altos duplos no início e 5 no final. E é X sobre X. E agora, a carreira de ponto baixo, você vai trabalhar como nós trabalhamos todas as outras carreiras. A única diferença é que aqui você vai ter 5 pontos baixos no início e mais aquele antes do X, e 5 aqui no final. Depois que você terminar aqui a sétima carreira de ponto X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, você vai trabalhar a carreira de ponto baixo, apenas ponto sobre ponto. E na oitava carreira de ponto X, a gente vai diminuir 2 pontos altos duplos, sendo 2 no início e 2 no final diminuídos. Então, agora você trabalha a próxima carreira de ponto baixo normalmente. Para a oitava carreira de ponto X, então, nós vamos começar fazendo as diminuições. Então, você vai subir aqui 4 correntinhas. Você vai virar o trabalho. Você vai fazer agora um ponto alto duplo pela metade, ou seja, você vai pegar 2 laçadas na agulha, introduzir no próximo ponto de base, puxar uma laçada, tirar 2 pontos, puxar outra laçada e tirar 2 pontos. Você vai ficar com 2 pontos aqui na sua agulha. Agora, novamente, você vai pegar 2 laçadas, introduzir aqui no próximo ponto da base, puxar uma laçada e tirar 2 pontos, com outra laçada você tira 2 pontos. Quando você ficar com 3 pontos na sua agulha, você tira todos de uma vez com uma outra laçada. Assim, você tornou esses 2 pontos apenas um. Agora, novamente, para os próximos 2 pontos, você vai pegar 2 laçadas na agulha,
introduzir no próximo ponto de base, puxar uma laçada. Com outra laçada você tira 2 pontos, uma nova laçada você tira mais 2 pontos. Pegamos 2 laçadinhas na agulha, vamos no próximo ponto de base, puxamos uma laçada. Com outra laçada você tira 2 pontos, com mais outra laçada você tira 2 pontos. Quando você ficar com 3 pontos na agulha novamente, você tira todos de uma vez, com outra laçada. Então, agora, você passa a ter 3 pontos altos duplos ao invés de 5, porque aqui você diminuiu um e aqui você diminuiu o outro. Então, você ficou com 3 pontos, ó, 1, 2 e 3. Agora, você vai trabalhar a carreira de ponto X normalmente. Ó, começando aqui nesse último ponto que você trabalhou, no mesmo ponto de base, ó, e seguindo com a carreira de ponto X até o final, onde nós vamos trabalhar a outra diminuição. Ó, que nós vamos formar o primeiro ponto X. Veja que aqui nós estávamos abrindo, aqui ele já foi, ó, fechando já um pouquinho o seu trabalho. Então, trabalhe até aqui no ponto X, depois nós vamos fazer as outras diminuições aqui no final.